Sim. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso culto de adoração desta manhã. A gente quer adorar o Senhor hoje. O nosso culto vai ser diferente, né? Como vocês podem ver. Nossa ideia não é ter um culto em memória de alguém ou em homenagem de alguém. Esta manhã nós queremos adorar ao nosso Deus. Então por isso nós estamos fazendo no domingo de manhã. E a ideia é que nós queremos adorar o Senhor através do testemunho de uma vida, né? Então, a vida da nossa irmã foi muito preciosa. Quando a gente olha para a vida dela, a gente aprende muitas lições. Então, hoje de manhã, a nossa ideia é adorar ao Senhor, né? Ouvindo uma história. Eu lembro da nossa época de criança, a gente fazia EBF, né? E na EBF tinha aquelas, como chama? Histórias missionárias, né? E então vinha uma professora e contava uma história missionária. E aquilo tocava a gente, porque é uma história real de uma pessoa que viveu aqui, e aquilo inspirou muitas crianças, né? Eu era sempre tocado por aquelas histórias. Então, hoje nós estamos aqui. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, não é? Então, nós somos imitadores de Cristo, né? Cristo é o nosso modelo último, certo? Mas Paulo coloca um outro elemento aqui, né? Então, que a gente imita uma pessoa, né, que imita Cristo, né? Então, na nossa caminhada, né, na nossa santificação, a gente não está todo mundo no mesmo ponto, né? Tem uns que estão mais perto de Deus, outros um pouquinho mais longe. E essa é a ideia, né? Quando a gente olha para uma pessoa que está mais perto de Deus, ele está imitando Deus e nós imitamos ele, nós estamos no caminho de imitar a Jesus também, não é? Então, essa é a nossa ideia hoje, né? Então, quando a gente ouve uma história de alguém que andou perto de Deus, quando a gente ouve uma história do testemunho de alguém, aquilo nos inspira a imitar essa pessoa, né? Então, hoje o nosso culto vai ter um enfoque, né? Vai ter um enfoque no testemunho da vida da Limamá. E que, então, essas lições da vida dela, né? Então, a sua persistência, perseverança, né? A sua obediência aos mandamentos de Cristo, né? Todas essas lições, o seu zelo, o seu temor a Deus. Então, são histórias que nós vamos ouvir hoje e que nos inspiram a imitar, em última instância, a Cristo, através da vida dela, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo nesta manhã, um culto de adoração a Deus, através do testemunho de uma vida, tá certo? Então, nós vamos ter um culto diferente, nós vamos ter muitos testemunhos, muitas histórias para contar. Então, nós vamos ter testemunhos aqui, né, ao vivo. Vamos ter testemunhos em vídeo, vamos ter música. Então, eu quero convidar vocês então para estarmos juntos nesta adoração. Em nome da família, né? Eu queria então primeiro pedir desculpas, porque se você mandou o vídeo e não apareceu hoje na nossa apresentação, não é porque nós não gostamos do vídeo não, tá bom? Nós gostamos de todos os vídeos, mas por uma questão de tempo, né? A gente tem uma limitação, então não deu para colocar todos os vídeos, né? Na apresentação desta manhã. Mas nós vamos colocar junto, posteriormente, né? Junto no vídeo do YouTube, um link para esses outros vídeos, dos outros testemunhos que não foram mostrados aqui hoje, mas que são igualmente importantes, tá bom? Então, vamos começar o culto desta manhã. Vamos orar ao nosso Deus, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós
te agradecemos nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe juntos aqui. O Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para te adorar. E é isso que nós queremos fazer aqui, olhar para ti nesta manhã. Ó Deus, através da vida desta nossa querida irmã, a gente quer aprender mais de ti e sermos teus imitadores através da vida dela também. Então, que o Senhor toque em nossos corações hoje, exorte cada um de nós a revermos as nossas vidas, as nossas prioridades e de como nós estamos vivendo, para que a gente obedeça ao Senhor, para que a gente busque mais o Senhor, para que a gente tenha mais temor, mais zelo pela Tua palavra. O Senhor, então, inspire nossos corações hoje, Pai. Guarda cada um de nós que veio aqui. Guarda cada um que está assistindo em casa. Nós queremos, Pai, pedir para que o mesmo Espírito Santo toque em nossos corações, para que a gente cresça hoje e conheça o Senhor um pouco mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, a gente quer pedir para o Nian subir aqui, vai começar a contar a história dessa nossa irmã. Tá bom? Alô, alô? Tá ouvindo, Rafa? Saudações em Cristo a todos. Meu nome é Ian, sou o segundo filho de mamãe. E gostaria de falar sobre como a minha mãe conheceu a Cristo e como Deus cuidou nossa família desde a Indonésia até a vinda no Brasil. Minha mãe nasceu na Indonésia, mas a filha era chinesa e ela nasceu em uma família budista, uma vez que quase todas as famílias da China eram budistas. Naquele tempo, a Indonésia era uma colônia holandesa e assim ela frequentou uma escola missionária holandesa. Foi nessa escola que ela teve a oportunidade de ouvir a história de Jesus e seus ensinamentos. Foi ali que a semente da palavra de Deus foi plantada. Então veio a Segunda Guerra Mundial e o Japão invadiu a Indonésia e assim ela teve que parar os estudos. Em 1946, logo após o término da invasão japonesa, meus pais se casaram e foram momentos muito difíceis, pois tudo era controlado e elas foram morar com a família do tio do meu pai, que era budista. Mas a mamãe guardou dentro do coração os ensinamentos de Cristo. Apesar de ter fortes resistência e oposição por parte da família, ela permaneceu nos ensinamentos de Jesus. Na época, ela tinha pouco conhecimento sobre a palavra de Deus. Acho que ela não sabia que na Bíblia fala sobre ensinar as crianças. Provérbio 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará deles. Mas Deus tocou no seu coração para nos levar todos os domingos para a igreja, mesmo com a oposição da família da minha mãe e do meu pai. Ela tinha certeza do nosso Deus é verdadeiro e a salvação só tem um caminho, Cristo. Como diz em João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por volta de 1958 a 1960, na Indonésia começaram manifestações contra os chineses.
passeatas, xingamentos, e o governo começou a dificultar a vida dos chineses, aqueles que não estavam regularizados, naturalizados indonésios. Foram proibidos de negócios próprios, e isso atingiu em cheio o negócio de arroz dos meus pais. E eles tiveram que fechar. A partir disso começou um período de tribulação. Eu tive que mudar de escola para uma escola do governo, e provavelmente no futuro eu e meus irmãos iríamos ter muitas dificuldades em estudar numa faculdade. Assim, mamãe me contou que ela orou a Deus e perguntando se teria um futuro na Indonésia para nós. Nós tínhamos a alternativa de voltar para a China, mas papai não achou que fosse uma boa opção devido ao comunismo. Talvez para Taiwan, mas morreríamos de fome, pois papai não tinha formação e nem especialização. Não sei como surgiu a alternativa de vir para o Brasil, mas sei que naquela época o Brasil abriu as portas para a imigração para quem quisesse trabalhar no campo. Então, em 1960, meus pais decidiram vir para o Brasil. Mas antes de partir, mamãe ainda fez passarem pelo batismo, que é um mandamento do Senhor Jesus. Então, antes de partirmos para o Brasil, todos fomos batizados, inclusive o papai. Ao chegar no Brasil, tivemos muitas dificuldades, principalmente no início dos negócios em Suzano. Papai e mamãe não trouxeram muito dinheiro e tiveram que comprar chácara, construir casa, comprar pintinhos para fundar a granja. Com o dinheiro acabando e sem o retorno ainda da granja, papai ficou muito doente e teve que fazer uma cirurgia de urgência. Mamãe teve que ser forte e cuidar de tudo num país que mal havia chegado. Deus foi a fortaleza e o sustento dela em todo o tempo. Por fim, quero apenas salientar que mamãe, apesar das dificuldades, sempre foi fiel a Deus. Pouco antes de falecer, ela me disse que estava feliz, pois os filhos, os netos e os bisnetos estavam no caminho do Senhor. Amém. Obrigado. Meu nome é Cal, eu sou a quarta filha de Tifomói e moro em Santa Catarina. E gostaria de contar o período inicial no Brasil, como mamãe foi uma mulher de fé, batalhadora, incentivadora, mulher de oração, sábia, evangelista e de muita determinação. Logo que chegamos ao Brasil, vindo da Indonésia, moramos provisoriamente por aproximadamente 3 meses em Pinheiros, São Paulo, e em seguida nos instalamos em Suzano. Mamãe era uma mulher de fé, porque mesmo ainda não entendendo bem o português, nos levava aos domingos à igreja Holiness para participarmos do culto e da escola dominical, pois em Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu tinha 6 anos nessa época e lembro até hoje a música cantada para nos dirigirmos às classes. Ela sempre foi uma mulher batalhadora, guerreira, e para ajudar na renda familiar, ela vendia bordados chineses de casa em casa em várias cidades e de vez em quando ela me levava para nessas andanças. Eram muito cansativas, porque naquela época ainda não havia carrinho para levar as 2 sacolas pesadas de mercadoria. Recebeu muitas portas fechadas, mas Deus, na sua misericórdia, providenciou pessoas bondosas que a acolhiam. Havia uma senhora em Itaquera que disse a ela que todas as vezes que passasse nessa cidade, poderia bater à sua porta para descansar um pouco
beber água e o cafezinho com bolacha. Foi um anjo que o Senhor colocou para ajudá-la. Aos 10 anos, mudamos para São Miguel Paulista, onde ela abriu um comércio e papai ficou tomando conta da granja. Logo ela foi procurar uma igreja e começamos a frequentar a igreja presbiteriana. Mamãe também era uma mulher incentivadora, pois sempre se preocupava com o crescimento espiritual dos filhos e por isso, nas nossas férias escolares, ela nos encorajava para irmos ao acampamento, um retiro espiritual. Era uma semana de convivência com outras crianças e depois, mais velha, com os jovens, onde se ouvia a palavra de Deus e cânticos de louvor. Eu voltava sempre animada e reavivada. Aos 13 anos, mudamos para São Bernardo do Campo e, mais uma vez, mamãe procurou uma igreja para congregarmos. Passei minha adolescência e mocidade na igreja presbiteriana. Foi nessa igreja que fiz a minha profissão de fé. Fui professora de escola dominical. Participei do coral, do conjunto da mocidade e também fui organista. A partir de então, em quase todas as cidades que frequentei, até os dias de hoje, sempre me envolvi no ministério de louvor. Somente alguns anos atrás, mamãe me contou que Deus tinha respondido às suas orações, feitas lá em Suzano ainda. Ela ficava triste em ver o órgão da igreja sempre fechado, pois não havia quem tocasse. E colocou seu desejo diante de Deus para que eu pudesse aprender piano e um dia tocar para louvá-lo. E foi assim que entendi a minha trajetória nesse ministério. Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E ela era conhecida como uma mulher de muita oração. Mamãe era também uma mulher sábia, pois decidiu mudar de igreja quando notou que papai queria sempre chegar depois que o culto havia começado e sair antes do amém, porque ficava envergonhado de falar com as pessoas por não dominar a língua portuguesa. Graças a essa decisão em ir à Igreja Evangélica dos Cristãos de São Paulo, mais conhecida como a Washington, uma igreja frequentada predominantemente por chineses, a fé de papai se solidificou e frutificou. Mamãe era também uma evangelista, fiel aos princípios bíblicos que atendeu ao chamado do Ide e Pregai o Evangelho, que está em Mateus 28,19. Falava de Deus para todos os que encontrava, seja na rua, ônibus, prédio, vizinhos, parentes distantes, e patrocinava retiros para que outras pessoas pudessem conhecer também a Jesus. Mamãe foi um exemplo de garra e determinação. Sempre achei que ela estava à frente das mulheres da sua geração. Já com mais de 50 anos, depois de todos os filhos adultos, sentiu necessidade de obter mais conhecimento e se matriculou no curso noturno de supletivo. Ela não parou no tempo, aproveitou todas as oportunidades que Deus concedeu e continuou estudando até o final de sua vida. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, quando maravilhado para pensar no teu grandioso ser, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, tão grande és tu, quão grande és tu. Deixa
graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, família Livansion. Aqui estou para falar um pouco da vida, um pouco da história minha com a Dona Fumoy, né? Que essa história começou no ano de 1985, né? Onde que eu fui trabalhar na loja, que ela tinha um bazar, né? De coisa. Eu não tinha experiência, mas ela deu essa oportunidade para mim. E foi uma bênção, que pela graça de Deus, Ele me deu força, né, sabedoria, eu consegui vencer. Eu trabalhei 13 anos aí com ela, e foi tempos maravilhosos, e também, principalmente porque ela falava do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio ao mundo para nos dar vida, né? Ela sempre falava que Ele era o caminho. Então, ela também pagava acampamento para a gente, foi de um acampamento que nós fomos, ela também estava junto, foi em Tupéva, que eu me lembro, e aí dali que eu me converti, pela graça de Deus, né, que o Espírito Santo me tocou e fez com que eu reconhecesse que o único caminho era Ele, né? Que Ele tinha vindo até nós para nos dar vida e vida em abundância, a salvação verdadeira que está através de Jesus Cristo, né? Ali ela serviu até o final do último momento da vida dela, ela serviu a esse Deus verdadeiro, né? E falou do amor de Cristo a muitos, né? Muitos se converteram através do testemunho dela falar do amor de Cristo, né? Shalom, meu nome é Zenaide Pereira de Campos, tenho 5 filhos e uma netinha. Eu conheci Dona Fumoy não recordo o ano, mas ela tinha loja na Marechal. Nos conhecemos no ônibus para São Paulo, onde ela ia fazer as compras, né? E eu dei um folhetinho da Palavra de Deus. E logo ela perguntou qual igreja que eu frequentava, eu e minha amiga Irene. Frequentávamos e ali começou nossa amizade. Conheci o Sr. Lee, que me oferecia chá chinês. Dona Fumoy me incentivou a fazer aposentadoria por idade, me deu orientação através do seu contador, me ajudava na obra de Deus, indo comigo nas escolas públicas falar de Jesus. Também cooperava, dando novos testamentos ilustrados, literaturas da APEC. Fomos para Recife de ônibus, mais ou menos no ano 2000. Conhecer minha família, que amou observar a serva de Deus, o seu testemunho de fé, exemplo de disciplina cristã. Viajamos em congresso, fomos a bazares para ajudar a obra missionária, amava falar de Jesus aos pequeninos, me ajudava nas orações, nos problemas. Ali dividíamos nossas preocupações e nossa fé por Jesus. Sua vida é como uma vela que se gastou brilhando. Uma família linda e abençoada por Deus, que eu tive o prazer de conhecer. Obrigada a todos. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Amélia, eu trabalho na APEC, Aliança para a Evangelização das Crianças. Nesse culto onde agradeceremos a Deus por tudo que Ele é e por ter colocado no coração da Dona Fumoy o grande desejo de evangelizar crianças e adultos, eu gostaria de deixar o meu carinho aos familiares, irmãos e amigos, dizer o quão carinhosa e amorosa essa irmã representa para mim, né? Então, pela experiência que a gente tem aqui por volta dos 75 anos ou 76 anos de idade, a Dona Fumoy, ela morava em São Bernardo do Campo, então aí depois ela ficou viúva, né? Então ela vendeu uma loja lá e veio morar em São Paulo. E quando ela veio para a capital, né, São Paulo, ela começou a fazer, teve um período que ela começou a fazer um curso de evangelização das crianças na APEC.
o coração da Dona Fomói estava arraigada, né, bem firme, a obra de evangelização de crianças e adultos. E também o desejo de ofertar para o sustento dos missionários da APEC. Uma vez, periodicamente, ela telefonava aqui na APEC e pedia que o senhor José Machado Golegan, ele fosse lá na residência dela para pegar um valor de oferta e mandar para ser distribuído entre os missionários da APEC. Então, tem outra coisa que eu lembro muito, quando ela precisava de uma música, né, assim, infantil, para incrementar na aula que ela ia dar para as crianças, ela me telefonava e pedia: Amélia, canta essa música para mim, porque eu não sei, eu não conheço essa música. Ou quando ela precisava de algum material, eu tirava aquela cópia que ela precisava, mandava, então, para ela melhorar a aula que ela ia ter com as crianças. Então, o que eu vejo, o amor da Dona Fomói no evangelismo era uma coisa assim admirável. E ela também se importava muito com a família dos missionários, e quando podia, ela também dava um jeitinho para ajudar essas famílias. O amor de Deus nos fortalece, o amor de Deus nos guia e conforta. Nesse momento de dor, devemos entender e entregar o nosso coração para que o Senhor Jesus nos fortaleça e nos acalente, né? Graça e paz a todos. Conheci a vovó em novembro de 2018. A princípio, fui para trabalhar como faxineira. Depois, fui convidada para ser cuidadora dela aos finais de semana. Pude então fazer parte da rotina de vida dela. Uma senhora sempre disposta, apesar de todas as dificuldades e dores, entre elas caminhar, enxergar, ouvir, mas nunca reclamava. Sempre orava a Deus para ajudá-la em todas as áreas da sua vida. Mesmo assim, mantinha a dignidade de se alimentar e tomar banho sozinha, mas sempre monitorada por quem estava junto com ela. Quando passava a noite com ela, sempre me pedia para ler a Bíblia e explicar o que entendi. Também separava hinos de adoração a Deus para ensaiar, nunca antes de orar e agradecer a Deus por tudo. Fazia questão de jantarmos juntas, compartilhava das suas experiências de vida, tinha muita alegria em se arrumar para ir ao culto. Teve uma noite que estava muito triste, mas não disse nada para ela. Então, quando foi orar, disse: agora vou orar por você. Me senti tão privilegiada naquele momento. Só Deus sabia como eu estava. E ela, com toda a sensibilidade do Espírito Santo, intercedeu pela minha vida. Só posso agradecer a Deus em ter conhecido e passado alguns momentos com ela. Foi muito especial para mim. Hoje, o que nos resta são boas lembranças. Deus ouviu suas orações, cuidando dela até o fim. Pôde estar na companhia dos filhos, que sempre se uniram para providenciar o melhor para ela. Foi uma mulher sábia, guerreira, de fé e fiel até o fim ao Senhor. Combateu o bom combate, terminou a sua carreira e guardou a sua fé, como diz o apóstolo Paulo. E descansa no Senhor até que Ele volte. Pray. Para dar o seu testemunho também. Bom dia, irmãos. É uma honra estar aqui, né? Poder compartilhar um pouco, né, da vida da minha avó. Ela sempre contava, né? Ela não enxergava todo mundo, mas ela sempre reconhecia as pessoas e ela sempre teve um carinho especial por cada um aqui da igreja, né? Sempre perguntava: esse é filho de quem? Quem é filho de tal pessoa? E eu falava, e ela: não, essa pessoa sei quem é, né? Apesar de todas as dificuldades dela, ela amava a todos aqui, né?
E ela era incrível em vários aspectos, né? Ela como mulher, né? Como a matriarca da família ali, né? Como filha, né? Ela sempre contava histórias que ela era muito obediente, né? Como mãe, a gente vê vários exemplos de superação e conseguir conquistar e conseguir criar os 5 filhos, né? Como avó, ela era muito especial, né, para mim e para todos os netos. Como bisavó, ela chegou a fazer, apesar de todas as dificuldades, tricôs, né, e várias peças de roupas especial, né. E principalmente como irmã em Cristo, né, como participante e irmã da fé, ela era incrível e como missionária, né. Então foi um prazer ter passado esses últimos anos com ela. O que agora nos resta é saudade, né, pela ausência dela, e a vontade de sempre ter mais tempo com ela, né. E vivendo ao lado dela, a gente vê que realmente ela viveu até o último dia com Deus, né, tanto que na última noite ou penúltima noite dela, a maior felicidade, a maior demonstração de adoração dela foi cantar um cântico, né? Porque ela falou, no hospital eu não conseguia cantar, eu ficava deitada e eu não tinha fôlego, eu não só tentava, mas não saía palavras. Mas quando ela sentou, a primeira coisa que ela fez foi cantar. E a música que ela cantou, que foi a última dela, foi Jesus Loves Me, This I Know, né? E ela cantou a estrofe inteira, né? Isso para mim é uma demonstração de temor a Deus, né? E ela sempre foi especial nessa parte a parte artística, né? A parte de musical, né? E ela gostava também muito dessa música, Aqui Não É Meu Lar, né? Essa música, na verdade, era uma música que meu avô gostava muito, né? E por amor aos dois, eles tinham o mesmo gosto, né? E a gente sempre falava, poxa, pô, essa música já é do final dos tempos, né? Mas mas essa música é muito importante pra gente, né? E agora, ressaltar também algumas qualidades que ela tinha, né? Ela era extremamente evangelista, né? Assim como o tio Robert falou na cerimônia dela. Ela era uma das poucas raridades, na verdade, que existem hoje em dia de pessoas que têm esse coração, né? De pregar, né? Ela era totalmente fiel a Deus, né? Ela tinha um bom humor também. Ela gostava de contar piadas, né? Gostava de fazer algumas brincadeiras, né? Ela era muito batalhadora, ela se autodenominava vovó moderna, né? Ela sempre se mantinha atualizada e sempre usava todos os recursos possíveis para responder ao chamado dela, né? Ela sempre foi muito agradecida e uma coisa que me chamou a atenção é que ela seguia o amor a Deus e também ao próximo, né? Tanto que eu me surpreendi uma vez quando ela falou para mim aqui, olha, Jeffrey, esse livro aqui tem essa escritora que eu gostei da história dela, né? Inclusive, se você conseguir, acha a conta bancária dela, porque eu quero ofertar para ajudar ela em todos os aspectos, né? Então você vê que o amor ao próximo era uma coisa fora do comum, né? E que a gente vê que reflete de Deus isso, né? Ela também era professora da PEC, então ela organizava vários livros de ensino todo dia. A casa dela era uma escola de férias, né? Praticamente. Ela era muito persistente, dedicada. E participativa e uma boa contadora de histórias, né? Uma coisa que ela também, meu pai falou, né, nos últimos tempos dela, que o que ela se importava mais da gente, ela não precisava de nada mesmo, né? O que ela queria era passar tempo com a gente. E acho que é a mesma coisa com Deus, né? Deus já tem de tudo, Ele não precisa de nada nosso, né? O que Ele quer é passar tempo com a gente, Ele quer a nossa presença, o nosso amor por Ele, né? Uma coisa também que eu lembrei também que ela
ficou aprendendo, né, sobre tecnologia, essas coisas, e ela sempre falou, um dia eu vou ser, acho que a melhor aluna, e hoje eu posso falar isso, que ela foi a melhor aluna em tecnologia mesmo que eu pude ter, a mais especial e a mais, um carinho assim igual, né? Então, algumas coisas também que eu aprendi com a minha avó, né, que a gente, apesar de todas as nossas limitações, a gente também pode adorar a Deus ainda, né? Ela já estava em certo aspecto já com dificuldade de audição, mas mesmo assim ela falava, fale pausadamente, que eu quero entender. Ela queria interagir com o mundo, apesar de estar cega quase praticamente também, ela pedia sempre para a gente dar sinais, né, do que acontecia ao redor dela para ela interagir com as pessoas e com a igreja, né? E a coisa mais importante é que, assim como um dos nossos discípulos, ela orava a Deus todos os dias, agradecendo por cada dia que ela passou, orava por todos os filhos, bisnetos, inclusive até o final da vida ela orava por todos os familiares lá da Indonésia, inclusive todos os irmãos que não eram cristãos, e ela ficava triste por isso, mas persistia todos os dias. Obrigado. Dona Vomói não fez parte da nossa igreja em Mogi, mas ela sempre frequentava os nossos retiros anuais e nossos estudos bíblicos semanais. E ela é muito querida entre a gente. Quando eu anunciei a partida dela, muita gente expressou os seus sentimentos, inclusive alguns que nunca expressaram, nunca manifestaram nenhuma expressão, mas dessa vez mandaram a sua tristeza por conta da partida da Dona Vomói. Conheço Mali desde ano 94, mas a gente se aproximar mais durante o estudo bíblico em Indonésia. Há muitas coisas que eu posso dizer sobre o Mali, mas uma coisa que me chamou a atenção é a paixão dela de servir a Deus. E ela sempre empolgada para disseminar boas novas para as pessoas ao seu redor, principalmente as crianças. Isso é um exemplo para mim. Mesmo em idade avançada, ela continua querendo evangelizar. E até nos últimos dias na vida dela, em tempo de pandemia, ela continua a evangelizar pelo WhatsApp. O Mali vai ficar sempre marcada no nosso coração. Nos retiros, ela é conhecida por apelido de vovó moderna, né? E ela sempre procurou participar nas atividades sociais. Na última noite sempre tem um programa chamado Noite de Talentos e ela, na medida do possível, sempre procurava participar. E uma vez, ela queria surpreender todo mundo com um número musical em que ela tocava violão e cantando ao mesmo tempo. No final, ela explicou que quem estava tocando era outro, o Everton, que estava tocando por trás, né? E no grupo de estudo bíblico, a Dona Vomói era um dos mais assíduos. Mesmo com locomoção fragilizada pela idade, ela anotava os estudos, fazia perguntas e pedia exemplos, né? Numa palavra só, numa frase simples, né? Uma frase curta, a gente pode dizer que ela era uma cristã exemplar, sem a menor sombra de dúvida. Olá! Bom, meu nome é Davi, muitos de vocês já sabem, claro. E o ano era 2010, solar das primaveras, quase que eu falei andorinhas, mas é primaveras. Acampamento Washington de Páscoa. Bom, para vocês,
para muitos de vocês, mais um acampamento, mas para mim era o primeiro. E aí, durante toda a programação, né, anunciaram que no sábado ia ter um jantar temático. Eu meio, não sabia, não conhecia todas as pessoas, muito bem acolhido, mas ao mesmo tempo um pouco tímido. Fui para o jantar, claro, com a minha roupa tradicional, vestido de Davi mesmo, com a Camila, Gabriela, o Thiago já estava? O Thiago já estava também, desculpa a minha memória. E nisso começa a entrar as pessoas, né? E em um momento entra aquela senhora que para mim até então era só uma senhora, não lembrava, não sabia o nome dela direito, com uma fantasia, uma roupa da Indonésia. Ela explica exatamente, mas isso eu não consigo lembrar direitinho de onde era essa roupa, o que era, mas o que mais me impactou era aquela alegria autêntica, né? Pô, era um sábado à noite e ela lá toda animada, envolvida naquele evento, e aquilo foi um impacto muito legal. Aquilo me impactou bastante, principalmente como se tivesse sido uma recepção calorosa, porque era a primeira experiência que eu tive na igreja, uma experiência mais profunda. E aquele sorriso, né? Sempre que eu cumprimentava aos domingos, aquela alegria, era uma coisa muito bacana. E eu vejo também como ela conseguiu não só ter isso para ela, mas como ensinar isso para os filhos, né? Isso é muito legal, eu vejo isso bastante no SEM, no Tijim, que a gente tem mais contato. Sempre aquele aconchego, né? Quando a gente chega, aquele amor, né? de receber bem. Então isso marcou muito, né? E aqui eu queria mostrar umas imagens, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas de seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Não vou ler até aqui, gente. Limava pra mim, vou ficar com saudade, principalmente das conversas, das mensagens de WhatsApp pedindo fotinhas. E quando eu comecei a teologia, ela foi um espelho para mim, para que eu continuasse seguindo no alvo. E ela vai continuar até eu chegar, quem sabe, perto da idade dela, e conseguir evangelizar o tanto de gente que ela conseguiu também, e levando todos para Cristo. Só fica saudade agora. Todo terceiro domingo, lá na igreja, o louvor era feito com músicas escolhidas pela congregação. E a Limamá nunca deixava de escolher uma música para a gente cantar nesse terceiro domingo. E ela sugeria músicas muito diferentes, pelo menos do nosso habitual. Às vezes eram músicas que eu nem conhecia. E interessante é que, de alguma forma, quando a gente cantava aquela música nesses domingos, mesmo que a maioria ou ninguém conhecesse essa música, naquele domingo a música acabava tocando muito a gente. E mais interessante ainda é que quando a gente estava ensaiando as músicas para cantar no domingo, a gente não dava muito para música, né? A gente achava que, ok, a gente vai cantar para atender ao pedido dela. Mas quando chegava no domingo, essa música
de uma certa forma, acabava tocando cada um dos irmãos que estavam participando do culto. Tenho certeza que é porque eram músicas que Deus colocava no coração dela e através dela todos nós éramos ministrados e edificados através dessa música que ela escolhia. Isso me lembra que no dia 28 de outubro do ano passado, ela me fez um pedido. Ela falou: Elise, toca essa música aqui depois que eu partir. Eu achei muito estranho esse pedido dela, mas ela falou aqui: depois que eu partir, vocês cantam essa música, e é a minha música predileta. E essa música é a música chamada final. E a música diz assim: nesse dia, quando os mortos hão a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos, transformados, logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Então, eu sei que esse era o desejo dela, né? De estar sempre, sempre na presença do Rei, em vida e depois que ela partiu na eternidade. E era sempre esse anseio do coração dela. Esse desejo dela sempre me marcou bastante e me traz muita saudade. E atendendo então ao desejo do coração dela, nós vamos cantar esse hino. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que nos chegou o dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Vamos chamar o Tim.
Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao testemunho da vida da minha saudosa mãe, em junho de 1998, Deus chamou meu pai. E aí o bazar, praticamente ela ia ficar sozinha. E não tinha condições dela permanecer tocando aquele bazar. Então, foi fechado o bazar e no fim de 1998, ela foi morar no apartamento lá de Jabaquara. Bom, agora praticamente ela não tinha mais comércio para ficar tomando conta e seus filhos já eram grandes e ela tinha um fardo muito grande, como todo mundo sabe, pelas pessoas que não conhecia Jesus e que ela tinha um fardo muito grande para evangelizar as pessoas, para anunciar essa fé que ela tinha para compartilhar com as outras pessoas. E então, por onde ela passava, ela queria anunciar o evangelho, né? Ela orava, entregava panfletos, como alguns testemunhos já falaram, livros, estudos bíblicos, né? E principalmente fazendo bom testemunho. E aquele livro Pão Diário, todo mundo conhece aqui, porque foi um livro que ela distribuiu muito aqui dentro da igreja, né? Ou ela doava, ou ela pedia reembolso para ela poder passar para outras pessoas, né? Incentivava as pessoas a ler esse Pão Diário. Ela tinha um fardo também pelos missionários. Ela intercedia por cada missionário. Bom, vocês até também lembram da imagem da minha mãe, quando todo mundo está almoçando nas mesas, ela de vez em quando ia nas mesas de todo mundo, né? Enquanto a maioria estava almoçando, ela chegava assim, pedia para fazer oferta para algum missionário, ou ela vendia alguma coisa em favor dos missionários. Aí, não era uma vez, eram várias vezes, né? Todo mundo lembra disso. Mas um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mas mãe, a senhora justamente vai pedir isso na hora do... todo mundo está almoçando, por que a senhora não faz depois do almoço, né? Não é mais... Mas ela falou: mas filho, mamãe almoça muito devagar. Se eu esperar eu almoçar e depois ir atrás das pessoas, pedir oferta das pessoas, todo mundo já foi embora. Então, de qualquer maneira, ela fazia isso. Falava: não é por mim que eu quero, eu deixo de comer um pouquinho, mas eu quero que essas pessoas, em favor dos missionários, então não é para mim. Então ela tinha um fardo muito grande pelos missionários também. Bom, foi falar também as crianças, era uma coisa que ela também tinha muito fardo. E ela queria evangelizar as pessoas, as crianças, em todo lugar que ela via, tinha criança, nos apartamentos, qualquer lugar que tivesse, ela queria de alguma maneira passar a palavra de Deus para essas crianças. Sabia que um dia a semente que ela colocasse, um dia ia germinar a palavra de Deus no coração dessas crianças. Uma outra coisa que também, que minha mãe ela tinha muito temor a Deus, ela gostava muito de ir à igreja. Nos últimos momentos, quando ela tinha dificuldade, principalmente com essa pandemia, não poder ir na igreja, foi muito triste para ela, porque todo final de semana falava assim: Tina, você vai me levar no domingo? Falei: mãe, estamos na pandemia, não vai dar. A senhora é um grupo de risco, a senhora tem muita idade, não dá. E ela ficava muito triste. Então,
Por que ela... porque ela gostava, né, de ir junto, estar junto com os irmãos e louvar e glorificar a Deus. Uma outra coisa também que ela se prontificava toda vez que a maioria das vezes, nos últimos anos que eu trazia para cá e levava para cá o apartamento dela, ela estava sempre pronta, antes do horário. Quando eu falava, eu te pego às 9 horas, 10 para as 9, ela já estava pronta. Apesar de toda a dificuldade dela, olha, para você ter uma ideia, para ela pronta demora 1 hora. Né? E ela aprontava, ela chegava 10 para as 9, então, na verdade, quem chegava atrasado era eu que chegava atrasado aqui, né? Chegava atrasado nela. Então, ela dava muita importância à igreja. Tanto é que ela queria fazer a celebração, ação de graça dos 95 anos, agora dia 24 de agosto, era aqui na igreja, não é lá com a gente, lá no apartamento. Tanto é que, desde o começo do ano, quantas pessoas ela ligava para a Nádia, ligava para várias pessoas das irmãs, planejando, o André, né, João, várias pessoas falaram assim, olha, eu quero fazer meu aniversário aqui na igreja com vocês. Então, a importância que ela dava, você vê que da Indonésia, desde quando veio para cá, a importância que ela dava para a igreja, porque os irmãos era importante, não é a presença de Deus com os irmãos, tá certo? Os meus melhores momentos com minha mãe foram os momentos de comunhão que eu tive com ela. Quando ela tinha os momentos que eu sentava com ela, ela me ouvia, eu ouvia ela, né? Quando ela contava histórias de amor pelo meu pai, ela era apaixonada pelo meu pai. Sempre que podia, ela pedia para mim ler junto a palavra de Deus. Nos últimos momentos, mais dificuldades, e por não entender às vezes o texto, pedia para mim explicar. Interessante assim, quando eu voltava, levava ela para casa, a primeira pergunta era assim: Tino, o que você entendeu da mensagem? Passa para mim. Era a pergunta que eu ficava tremendo. Falei, ixi, eu preciso, né, me preparar melhor, porque ela me cobra toda vez. Então, desde então, eu tenho o costume de fazer um resumo do culto ou alguma mensagem. Eu faço, aí eu já tenho, primeiro que eu entendo melhor, e posso passar isso para ela. E também ela pode depois, durante a semana, ela refletir, meditar. Porque se eu não passava, ela me mandava o WhatsApp. Tino, cadê o resumo da mensagem? O resumo, né? Isso, ela gostava de cantar, louvava a Deus, né? Eu queria cantar junto, e pedia para mim cantar junto. E era muito grata a Deus, tinha um coração de gratidão, era uma coisa que dificilmente ela resmungava da vida, independente da situação. Orava pelos filhos, pelos netos, bisnetos, pelas pessoas longe lá, os parentes que não conheciam a Jesus, e pelas pessoas da igreja, todas as pessoas que precisavam, sentiam a necessidade da presença de Deus. Tinha muita fé e pedia para Deus ser fiel a Deus até o final da vida, e foi atendida. Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu pernoitava com ela, vários dos meus irmãos também, mas quando eu pernoitava com ela, ela ficava muito feliz, porque um filho estando com ela, ela ficava feliz. E quando eu ia embora no outro dia, ela me abençoava. Filho, Deus te guarde e te abençoe. E aprendi essa bênção dos filhos
Eu agora também, sempre que posso, abençoo meus filhos quando eles saem de casa. Obrigado. Vou convidar o Sem, então, para o último testemunho. Antes do Sem, eu queria só contar, não pode se preparando aqui, Sem, sobre esse último evento que ela estava preparando para o aniversário dela, né? Então, eu também fui um dos que ela ligou e mandou toda a programação de como ela queria que fosse o aniversário, né? Não sei se vocês receberam, mas aí uma das músicas que ela queria que a gente cantasse quando ela entrasse era uma música que não era cristã. Eu achei estranho, né? Aí, depois de algum tempo, ela mandou uma mensagem: André, eu acho que essa música não é boa. Eu sinto que Deus não fica contente com esta música, então eu queria cortar ela. E então eu fiquei no meu coração percebendo o zelo que ela tinha em não entristecer o coração de Deus, sabe? Então isso, para mim, chamou muita atenção. E que essa lição, para mim, foi importante. Mas, puxa, como é que ela tinha um coração de zelo, de atenção, para que cada atitude dela não entristecesse o coração de Deus. Então, o quanto nós temos isso, né? Então, isso me chamou a atenção. E quando o Tim contou desse aniversário, eu lembrei desse fato também. Meu nome é Sem, eu sou o terceiro filho da Tifomoy Limamá. Gostaria de falar no período no qual minha mãe já viúva e morava em São Paulo, de 1999 até 2020. E gostaria de falar mais uns aspectos da minha convivência com ela nesse período. Das suas preocupações, das suas tristezas, das suas dores, das suas limitações devido à idade avançada, da sua gratidão a Deus, do seu relacionamento com Deus, o Deus de Abraão e Deus de Jacó. E hoje nós queremos louvar e exaltar esse Deus. Então, no ano de 1999, já morar em São Paulo, como já algumas pessoas já falou, ela foi à APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, fazer curso de capacitação. E logo ela foi ao campo, às escolas públicas, que a APEC indicava. E lembro bem de uma das escolas que ela foi, que ela ia, era uma escola, colégio estadual, que fica na Vila Vergueiro, próximo ao metrô Vila Mariana. Porque ela ia de metrô e eu a buscava para voltar para casa. E mamãe muitas vezes falava para mim e também para os meus irmãos que ela sentia muita tristeza porque muitas pessoas estão perdidas e sem salvação. Porque desconhecia o conhecimento, desconhecia o amor de Cristo e a salvação através dele. Então, minha mãe se preocupava em dar a essas pessoas a oportunidade de ouvir a palavra e o ensino de Cristo e a salvação.
E isso é que movia ela com determinação para evangelizar, para falar do Evangelho para as pessoas, para criança, para adulto e para os jovens. Então também seguia o mandamento de Cristo, que está em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. De 1999 até 2013, ela morava sozinha e não tinha, na época, as cuidadoras, as pessoas que acompanhavam. Então ela vivia sozinha. Eu perguntava muitas vezes para ela, meus irmãos também, como que mamãe está? Mamãe está sozinha? Ela falou assim, eu estou muito bem, filho. E também não estou sozinho, estou com Deus. Me lembro bem disso, essa expressão, sempre com Deus. E ela orava, contava para mim, ela orava todo dia, de manhã, das 5 da manhã até as 6 da manhã. Intercedia pela igreja, pela família, pelos missionários e também pela missão que ela tem, missão de evangelização. Mamãe, quando orava, também pedia orientação de como convidar as crianças do prédio e os funcionários, que tinha 3 prédios do condomínio. E Deus respondia e dava para ela boas ideias. Por exemplo, toda manhã ela descia no hall, antes dos elevadores, para andar, fazer caminhada e cumprimentar as pessoas que estão chegando ou saindo, as crianças, adultos, e para se conhecerem. E logo adiante, mais tarde, ela convidava as crianças para dar aula, conhecimento do ensino de Jesus, com a permissão dos pais. E para os funcionários, ela via as poucas oportunidades que podia conversar e falar da palavra de Deus, era na hora do almoço, no refeitório. Então ela, uma vez por semana, ela ia com a Toninha, que é a cuidadora dela, levava folhetos e Bíblia e falava a palavra de Deus. Distribuía folhetos e aos mais interessados dava a Bíblia. E também para as pessoas permanecerem e ficarem para ouvir, ela preparava sobremesas que a Toninha fazia com ela. E quando mamãe foi diagnosticada que tem degeneração de retina nos 2 olhos, sendo a esquerda a mais grave, a mais avançada, ela se prontificou a candidatar para um experimento de medicamentos para estacionar a degeneração. Na época ela tinha 79 a 81 anos, era idosa, e mesmo assim foi escolhida para esse tratamento, por um período de 2 a 3 anos, e era gratuito. Era a providência de Deus, pela graça dele. O tratamento conseguiu estacionar, mas logo adiante veio a piora. Com o tempo veio a piora. E perdeu o olho direito. E o olho esquerdo vem piorando, mas conseguia enxergar as coisas grandes. Nessa situação, a mamãe não murmurava, nem reclamava. Ficava triste, sim, ficava triste. Mas ela via as bênçãos que Deus derramava sobre ela, como a lucidez, a força que ela tinha de poder andar, caminhar, mesmo com dificuldade.
tinha motivação e boa vontade de aprender. A internet, e-mail, WhatsApp, para manter contato e evangelizar as pessoas bem mais distantes, da Indonésia, Hong Kong, Holanda, que tem parentes, Áustria e Brasil. E também, nos últimos 3 anos, mamãe falava para mim que ela estava muito feliz, porque, e grato a Deus por as pessoas que estão sempre ao redor dela, filhos, netos e acompanhantes, cuidavam dela com muito carinho e muito amor. Nos últimos 12 meses, pela idade avançada, e tinha dificuldade diária, e sempre pedia a Deus para aliviar as dores das colunas, da lombar, quando acordava de manhã, ao levantar de manhã. E também, no horário à tarde, das 5 horas da tarde até as 7 da noite, ela ficava só nesse horário. E às vezes precisava ir ao banheiro. Então ela pedia ajuda a Deus. E Deus atendia o pedido, dando força a ela. E conseguiu se levantar no carrinho de rodas, usando o andador, caminhando até o banheiro. E também Deus tocava no coração de 2 vizinhas, à disposição, nesse horário que não tinha ninguém, de ir lá, olhar a mamãe e perguntava: precisa de alguma ajuda? Deus cuidava da mamãe nas pequenas coisas, mas que eram muito importante. Muito importante para a segurança dela. Isso mostra que Deus cuidava da minha mãe, de mamã, Dona Vomoi. Toda glória e honra seja dada a Deus agora e sempre. Nós vamos ter então a palavra desta manhã. Vou chamar o Robert para falar. Bom dia, meus irmãos. Para mim é uma grande honra, um privilégio poder estar aqui falando. O Senhor falou para mim se eu podia falar hoje. Eu falei, olha, é o mínimo que eu posso fazer, seria uma grande honra poder fazer isso. Eu queria ler o mesmo trecho que eu li no dia do enterro. Eu acho que não tem trecho melhor do que isso, que reflete a vida dela. No enterro dela, eu li esse trecho, está em 2 Timóteo 4, 1 a 8. Diz assim: eu lhes
eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Porque pregue a palavra, esteja preparado, quer ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha partida, da minha morte, se aproxima. Lutei o bom combate, terminei carreira e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguarde a sua vinda. Se Dona Fomoy Limama estivesse aqui, ela falaria exatamente essas palavras. Ela já terminou sua carreira, combateu com bom combate. O que ela falaria? Ela fala exatamente isso. Prega a palavra, esteja preparado, que a ocasião seja favorável, que não. E agora eu já recebi o meu prêmio, e o Senhor justo juiz dará, não só para mim, mas para todos aqueles que vocês, que com grande expectativa, aguarde sua volta. Depois de todo esse relato, nós podemos ficar impressionados, mas eu quero dizer que ela não é perfeita, ela não é uma santa, que ela nasceu pecadora, e assim também ela ficou sendo pecadora a vida toda. Mas, assim como a história da humanidade está dividido em AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, a vida dela também é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. E a partir que ela conheceu Cristo, Deus começou a trabalhar silenciosamente na vida dela. Ela começou a aprender a amar a Deus mais e mais. Você pode apaixonar por alguém, mas amor é construído dia após dia. Assim também, Limama pode ter um dia que ela apaixonou por Jesus, mas aprendeu a amá-lo dia após dia e até o fim. E nós vimos essa caminhada. Como a gente sabe, eu conhecia ela em 1962, ou seja, quase 60 anos atrás, na cidade de Suzano. Eu vi ela na cidade andando de bicicleta com uma criança sentado atrás
do bagageiro. Eu sei que ela é chinesa. Domingo eu fui na igreja. Aliás, eu não estava muito acostumado à igreja brasileira, porque em 62 eu tinha chegado no Brasil faz 3 anos. Eu só frequentei igreja chinesa. Mas como estava em Suzano, um lugar novo, eu fui na igreja. Era um dia de manhã chovendo, de repente entra uma senhora chegando de bicicleta, capa-chuva, com uma criança. E ela. Era um dia de chuva, ela podia ter ficado em casa. Mas ela veio na igreja. E aí nós vemos a fidelidade dela. Ela não faltou nem naquele dia, recém-chegada no Brasil, um dia de chuva. Eu conheci ela, nós andamos, conheci ela daí em diante. E ela, como foi falado, o dia que ela não podia vir da igreja, ela ficava muito triste. Porque a fidelidade, porque ela amava a Jesus. Quando você ama alguém, você não pode ir, isso corta o coração. E isso desde conheci ela em 62. A nossa família, a gente andou vários passos juntos. Minha mãe era 1 ano mais velha que ela, meu pai era 3 anos mais velho que o Limpopo. Ainda lembro na minha cabeça, lá em Suzano tinha chineses, mas maioria eram indonesianos. E ele queria evangelizar. Meu pai também queria evangelizar. Então, da quinta-feira, eu estava lá. Meu pai reunia, era 6, 7 indonesianos. Meu pai pregava e o Limpopo traduzia para indonesiano por vários meses. Não era fácil. Ele tinha que reunir todo mundo, e assim que eles faziam. Eu acho que daí começou porque queria pregar para os seus compatriotas, que nenhum deles conhecia Jesus. Então daí essa imagem me pegava a minha cabeça. E aqui na igreja já foi falado do pão diário que ela distribuía, contribuía para a missão, sob fervor do Evangelho. Mas durante quase 2 anos, todo mês, ela chegava para mim, Roberto, aqui está R$100. Todo mês ela me dava R$100. Eu falei, para quê? Para dar para a obra missionária. Eu falei, para quem? Pega uma obra missionária, dá esses R$100 para ele. Isso quase durou 2 anos. Era uma única pessoa que me dava R$100 todo mês, eu dava para a obra missionária. E ela tinha esse coração. E outra coisa que eu queria falar um pouquinho, que essa fé que ela tem mudou o valor da vida dela, diferente. Ela falava, eu tenho 5 filhos. Uma coisa, eu queria que cada um tocasse um instrumento. O mais velho tocava violão, minha tocava acordeão, sempre tocava violino, outro era piano. Todo mundo tinha que tocar um instrumento, porque isso é mais importante.
A gente ia à casa dela, a casa dela não se primava pela beleza, decoração. E ela falou, isso não é importante, o importante é a família. Eu não quero gastar meu tempo arrumando a casa, decorando a casa. Eu quero que todos eles toquem instrumento para louvar a Deus, pudesse terminar a faculdade, pudesse estudar. Isso que era importante. Os valores delas eram outros. E quero falar que ela falou quando ela ficou com muito mal de vista, falou para mim, Roberto, aliás, só você, que ela me conhecia como Roberto. Roberto, você precisa orar para Deus fazer um milagre, porque eu não estou enxergando. Eu fico, poxa. Falei, tá bom, claro, eu vou orar. Eu sei que Deus não fez nenhum milagre. Deus não curou ela do olho da cegueira, do problema do olho. Deus não fez milagre. Mas eu lembro do que o Paulo disse. Ele pediu 3 vezes que Deus tirasse o espinho da carne. E Deus disse, não, minha graça te basta. Eu acho que isso que aconteceu. Deus não fez milagre, mas a graça de Deus foi suficiente para carregar ela até o fim. A gente achava que Deus tem que resolver nossos problemas. Não. Deus disse, é melhor você experimentar a minha graça. Por fim, eu quero terminar lendo o livro de Hebreus. Hebreus 11 é conhecido como Galeria dos Heróis da Fé. Depois de Hebreus falar do Abraão, do Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e Raabe, o livro continuou no versículo 32. Quanto mais precisou dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Todos eles, essas pessoas tiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles era perfeito. Todos receberam, muitos deles não receberam o que eles estavam esperando. Para Deus, tinha preparado algo, de modo que sem nós, eles não desejaram, eles chegassem à perfeição. O que quer dizer esse último versículo? Pois Deus tinha algo muito melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegariam à perfeição. O que quer dizer? Nenhum desses heróis da fé era perfeito. Nem Abraão, nem Moisés, nem mesmo Davi, Sansão, Jefté, muito menos. Porque ninguém é perfeito em suas ações. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por causa das ações. Esse é o caminho que Deus preparou para nós. Que os heróis da fé não conheceram. Mesmo que na sua vida eram imperfeitos, mas pela fé eles foram justificados diante de Deus.
A nossa irmã Fomoi, a nossa querida Limama, não teve uma vida perfeita. E eu acho que tem hora que ela perdeu paciência, ela ficou com raiva, mas viveu uma vida de fé. Mesmo que seja difícil, enfrentando zombarias, não desistiu. Mesmo a pessoa não aceitando, não perdeu, não continuou a caminho. Continuou pregando, falando de Jesus. Embora que não tenha visto muitos dos resultados, talvez, muitos, mas acreditou nas promessas de Deus. E viveu, portanto, uma vida de fé, sem dúvida, que ela podia figurar nessa galeria dos heróis de fé, como uma das testemunhas de Jesus, do nosso Senhor. Hoje, quando nós cantamos essa música, quando fizer chamado Lá Estarei, é uma declaração do seu testemunho diante de nós. Então, por causa disso, o hebreu termina esse trecho dizendo: portanto, uma vez estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo peso que nos torna vagarosos e dos pecados que nos assediam, que nos atrapalham. Corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Qual o propósito de tudo isso? Não é para exaltar uma vida, mas mostrar que foi uma vida de fé. Apesar de todas imperfeições, foi uma vida de fé. Ela foi colocada como uma testemunha, junto com o herói da fé, que nos rodeia, para que nós possamos prosseguir, porque agora ela já terminou a sua carreira. Ela está olhando para nós, torcendo por nós, para que nossa corrida também se complete como ela completou. Oremos então. Senhor, nós estamos aqui dando graças pela nossa irmã, dando graças pela oportunidade de podermos ter conhecido a ela, podermos ter a oportunidade de convivido com ela, podemos ser tocados do mesmo modo que o Senhor tocou a vida dela. Mostra que pode tocar a nossa vida. Ela estava preparada para terminar a sua jornada, esperando a coroa da justiça. Senhor, que nós possamos agora olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para prosseguir a nossa corrida. Senhor, nós te agradecemos por essa vida, nós te louvamos, porque foi tua graça que carregou ela, tua graça que aperfeiçoou a vida dela. E, Senhor, que nós possamos te agradecer pela vida dela. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
pasó, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pela dor de eterna vida, graças dou pelo perdão. Nós vamos ter nosso momento, então, de oferta. Eu queria convidar, então, o nosso diácono Sérgio para vir, depois do nosso cântico, fazer nossa oração pela nossa oferta. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Querido Deus, obrigado, Senhor. É com um sentimento de reflexão, de revisão da nossa vida, de entender o propósito que o Senhor tem nos dado. É com um pensamento que a nossa vida é preciosa diante de Deus e Ele está realmente junto de nós em todos os momentos. E se Ele está junto de nós em todos os momentos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando e como estamos vivendo. Então, eu te agradeço por esse instante em que o Senhor nos desperta para ver, entender o propósito que o Senhor tem graciosamente a todos nós, pela sua graça, pela sua eterna misericórdia e principalmente
pela sua fidelidade. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos alguns anúncios, queremos dar boas-vindas a todos que vieram aqui, aqueles que estão assistindo, convidados no YouTube, nós queremos dar boas-vindas. Alguns anúncios sobre nossa igreja, nós vamos continuar nossas atividades nessa semana, nós temos a nossa reunião de oração na quinta-feira, né? Nós estamos nos envolvendo nesta pandemia com vários projetos e nós estamos vendo como Deus tem usado contatos que nós temos e aqui a gente pode abençoar, né? Então as necessidades são tantas, a gente percebe a fome atingindo tanta gente, né? E é uma alegria, né, poder participar. Então nossa igreja está ajudando, né, alguns projetos e quero que você ore então e comece a perceber aonde mais existe necessidade e que a gente pode efetivamente participar e ajudar e ser igreja nesses dias, amém? Então a gente agradece então pelo culto de hoje e eu queria fazer o último aviso com relação à saída nossa aqui, né? Então nós temos muita gente hoje, glória a Deus, né? Mas eu queria que ao término do culto a gente não ficasse aqui conversando, tá bom? Que a gente então pudesse, assim que a gente terminar, a gente começa saindo lá as últimas filas primeiro. Nós vamos abrir essa porta aqui também, os da frente podem sair por aqui e de trás por trás e usar a área externa nossa para a gente conversar, tá bom? Não usar o espaço aqui do salão para conversar, tá bem? Então depois do nosso culto a gente então presta atenção nisso para a saída ser ordenada e não aglomerarmos aqui, tá bom? Para terminar, nós vamos então encerrar nossa última música cantando Quão Grande És Tu e pedir por Veja por mim.
Deus, eu te agradeço porque tu nos chamastes para adoração, tu nos chamaste para estarmos perto de ti, para andarmos com Jesus. E o Senhor tem colocado entre nós testemunhas da tua bondade, do teu amor, testemunhas vivas que podemos ver com nossos próprios olhos, além de todos aqueles registros que temos nas Escrituras. E a igreja tem papel fundamental nisso, é onde o Senhor nos recolhe, o Senhor nos acolhe e o Senhor prepara para nós o templo, os irmãos, para nos inspirar, nos ensinar. Hoje vimos o coração declarado da senhora ali em relação ao evangelismo, à fé, à fidelidade. Então eu quero colocar diante de ti, nós outros que aqui estamos, todos os irmãos, para que tenhamos esse coração de não querer de forma alguma entristecer a ti, ó Senhor, que tenha essa perspectiva na nossa alma, no nosso coração, no nosso entendimento continuamente. Antes, buscar a tua face, andar com temor a ti e com esperança renovada a cada dia, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da igreja, de cada um dos irmãos. Então, ó Deus, nos dá esse coração de fidelidade, coração de fé, de confiança, de perseverança e de alegria. Alegria pela salvação tão grande que o Senhor fez chegar até nós. Eu peço que o Senhor nos despeça em paz e nos dá uma semana plena na tua presença, uma semana onde a voz do Espírito Santo se dirigindo a nós seja ouvida, que nós não tenhamos o coração obstinado, que não ouve a ti, mas antes tenhamos sim essa atitude de devoção a ti, para ouvirmos a tua voz. Que o amor de Deus Pai que nos tem acompanhado seja aquele que nós reconhecemos, que vivemos a experiência de ver tratando nós até hoje. Que esse amor seja esse que nos motiva, nos inspira e que nós espalhemos a outros. Que a comunhão dos santos aqui reunidos seja a comunhão que é baseada na fidelidade, na fé, na tua bondade, ó Deus, que chegou até nós, para que sejamos a igreja que expressa efetivamente o teu amor manifestado ao mundo através de Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus. Despede-nos em paz, que a tua bênção que nos tem alcançado seja o motivo da nossa gratidão, que a salvação tão poderosa de Jesus, que veio até nós e que nos busca e que nos chama, seja o motivo da nossa gratidão todos os dias. Concede-nos graça e fé para vivermos até o dia em que o Senhor também nos chamar. A ti seja louvor sempre. Amém. Lá embaixo, tá bom?